olha o que Deus faz. Deus tira o povo de Israel do Egito, e leva para o deserto, o povo, viciado, e todo embotado com as comidas do Egito, com a lógica do Egito. Aí Deus dá um pão celestial para eles. O pão que veio do céu. O nosso organismo e o homem natural rejeita a dieta, a visão, a glória, a excelência de Deus. E nós precisamos ser humildes e dizer: eu estou todo embotado, porque se eu rejeito Deus e o plano de Deus e me agarro com o mundo, alguma coisa está errada comigo. Amém? É o que Deus olha. Como vocês podem rejeitar tão grande salvação? É que o anormal virou normal e está difícil de provar para o povo, amém, que o normal deles é um lixo. Amém? E nós estamos agarrados no mundo e achando, que as coisas do mundo e a amizade do mundo e os brilhos desse mundo. Então, o que acontece? Jesus, ele veio nos libertar desse mundo, nos desarraigar. Então, ele está dizendo, tem coisas que estão arraigadas em nós. Por gerações, desde antes. Se você pensa bem, lá desde o Éden, o pecado vai tomando conta, ele está em todas as áreas do planeta, nas instituições. Amém. Tudo. Nas indústrias, nas famílias, tudo está. E aí, Deus vem com um plano glorioso para restaurar de fora para dentro, de dentro para fora, de cima para baixo, tudo. Você precisa restaurar e recompreender o amor de Deus em todas as dimensões e reviver. Amém. E nós achamos que nós estamos vivendo. Tal é o tamanho do engano e da obra que o diabo fez. Então ele vem nos libertar desse império das trevas, e que nós achamos que é luz. Então ele vem restaurar a nossa vida, ele nos põe, e ele vai nos ensinar a viver agora. Amém? Eu vou ensinar a viver. Então quando você fala nascer de novo, e Jesus diz assim, vinde a mim agora, vocês estão cansados e sobrecarregados. Eu vou aliviar vocês, amém? Vou lavar vocês, vou dar um banho em vocês, amém? Vou perfumar vocês, amém? Abraçar vocês, vou amar vocês. E agora vou ensinar vocês a viver, ok? É isso que ele está dizendo. Então, se você pegar, a religião vai dizer assim, você tem que tomar a cruz agora e seguir a Jesus, você tem que ser um missionário, a vida vai ficar sem graça agora, amém, tudo que você gosta de bom, agora você tem que deixar para trás, porque agora você é uma pessoa, amém, santinha. Não, ele vai dizer, eu vou ensinar vocês a viver. Se você não entende que o que Cristo veio fazer é, amém, milhões de vezes superior à vida que você tem nesse mundo, amém, você nunca vai seguir a Ele. E é isso que a palavra de Deus ensina. É necessário que você creia nesse Deus maravilhoso, que Ele já deu prova de tudo que Ele é capaz de fazer. O melhor vinho foi Ele que serviu na festa. Amém? O sommelier, o chefe de cerimônia diz, todo mundo, amém, depois que o pessoal já está passado, serve um vinho qualquer, porque ninguém vai notar. Aí Jesus, amém, o primeiro milagre de Jesus tem a ver com... Amém. Pensa bem. Aí ele serve vinho, ele fala assim, ups, o melhor vinho. Isso é o que Deus fez. Então, se você acha que servir a Deus e andar com Deus e ser cuidado por Deus, você vai receber comida, roupa e coisa, tudo de segunda categoria. Nós estamos muito enganados. A primeira oportunidade que Deus teve de fazer algo, Ele fez. Amém. Ele deixou a pessoa de boca aberta com a qualidade do que Ele serviu. Então, o que acontece? O estrago, e meu irmão, e eu falo isso, porque o estrago que o pecado, e o diabo e o mundo causou a si mesmo, e que nós estamos autoalimentando quando nós dizemos sim para o mundo e não para Deus, ele está nos afundando, nos arraigando em tudo que é
área da nossa vida que nós perdemos a capacidade de desfrutar daquilo que Deus quer oferecer para nós. Então, ele diz assim, eu quero ensinar vocês a viver de novo. Então, de alguma maneira, nossos olhos precisam ser impactados. E, meu irmão, é o efeito assim, é um choque que tem que haver no nosso coração, onde Deus, pelo seu Espírito, entra no nosso coração e você nasce de novo. Essa é a razão, porque normalmente a experiência de nascer de novo é uma experiência gloriosa, é uma experiência da água para o vinho, é uma experiência que você está ruim, vai a Deus e Deus, amém. Transforma a tua vida e você diz, eu quero Deus para o resto da minha vida, porque é uma operação de impacto na tua vida. Aí ele disse, eu vou te ensinar agora, porque agora é o grande trabalho da nossa vida, é tirar todo esse lixo, essa lógica, essas fortalezas, essas maneiras de pensar que tudo, amém, nós herdamos em nós mesmos, pela prática, nós desenvolvemos a nossa vida. E Deus quer refazer. Então, nós nascemos de novo e Ele quer nos ensinar a viver. Então, Paulo usa esse termo, ele diz, eu vou ensinar para vocês um caminho sobremodo excelente, é um caminho superior para viver. Então, 1 Coríntios 13 fala disso. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. O que ele está dizendo? É uma maneira de viver. Okay? É uma maneira de andar. Um caminho tem essa realidade. Ele tem seus limites. Uma estrada, um caminho tem as bordas do caminho. Você anda por ele, quando bater, você não, vai por lá. Existe uma maneira de viver, um caminho que você anda. Esse caminho que você anda, esse é um caminho excelente, sobremodo excelente, superior. Amém? Coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado, o caminho que Ele nos tem reservado, a maneira que Eles têm para viver nessa terra, para aqueles que o amam, para aqueles que respondem e andam nessa realidade, nesse assunto, amém, tão falado e pouco entendido muitas vezes, porque nós fomos de tal maneira prejudicados ao longo da nossa história, que nós não fazemos ideia o que é o amor de Deus na nossa vida. É impossível que alguém ame, amém, o mundo do jeito que está. Mas Deus ama profundamente. E Ele quer nos ensinar. E Ele vai dizendo, então, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveita. O que ele está dizendo? A força que deve motivar e nos mover para fazer tudo nessa terra, ele tem que começar em Deus, que é puro amor. O amor de Deus é o que inicia. Você faz por amor a Deus e ao próximo. Se você, amém, tudo o que você fizer que não começou em o amor de Deus sendo derramado no teu coração, você foi liberto, o amor que lança fora os medos, que te liberta e que te limpa, e agora tudo que você faz na vida, por amor a Deus e ao próximo, é o que Jesus disse. Ninguém que tenha deixado casa, mãe, tudo que você fez, ou seja, Jesus faz uma lista ao contrário, se você fez tudo isso por amor de mim, do Evangelho, você vai receber 1000 vezes mais. Aí nós estamos conversando. Então, o amor é a essência da nossa vida. Então, nós precisamos aprender como isso funciona. Amém? E é uma coisa, eu queria, domingo passado nós estávamos falando, é uma decisão a nível de consciência, que você entende, compreende, tem a revelação e você escolhe Deus. Amar a Deus é uma decisão que você tem que tomar. Você não simplesmente, eu caí nesse caminho. Eu acabei caindo nesse caminho, não sei nem como que eu estou na igreja, pastor. Não, eu escolhi não mentir por amor a Deus. Essa é o nível que Deus quer. Eu escolhi não fazer isso para poder fazer isso por amor a Deus. Lá na essência,
a restauração da nossa vida, ele atinge a nossa consciência. Isso é uma consciência boa, é uma consciência que decide não porque os outros mandam, não porque é chato, não porque tem que, não porque vai ficar mal. Por amor a Deus, você faz coisas e deixa de fazer outras. Amém. Isso é o que conta para Deus. Então, na nossa história, a Bíblia fala, ensina-nos a contar nos nossos dias. A nossa história de construção para a eternidade tem a ver tudo que você faz motivado por amor a Deus e, por consequência, amém, amor ao próximo. Porque no momento que você decide perdoar e não usar o teu direito de se vingar, por amor a Deus, você está sendo amando a Deus e amando aquela pessoa. Amém. Então, quando os discípulos disseram, quer que nós mandemos fogo do céu e elimina essa geração, vocês não sabem o que vocês estão falando. Amém. Então, o amor é a essência que mede todas as coisas, e tem que ser intencional. Então, quando nós falamos, o Paulo fala assim, mantendo a fé e a boa consciência. A boa consciência é aquela que foi restaurada, onde ela toma decisões, ela está sendo restaurada, treinada, lavada no sangue, purificada para fazer escolhas corretas. Amém. Cada dia, você tem a oportunidade de se irritar, e você diz, eu não vou me irritar por amor a Deus e amor ao próximo. A roubar, a mentir, a falar algo que ofende, a pensar coisas. Tudo que eu faço é por amor a Deus. Esse é o caminho que você decide andar. Então, amém. Por que a pessoa vai escolher um caminho do amor e depois usar o ódio, a indignação ou a carne? Ou seja, você não está andando. O caminho implica movimento. Você anda nessa realidade. Essa é a vida do cristão. Você anda em amor. Tudo que você faz, você aprende e desenvolve a tua vida. Então, e aí diz assim, o amor é paciente, primeira coisa. Puf! Amém. E eu estou chegando à conclusão, amém, que tem uma razão porque a Bíblia diz, porque é a primeira coisa que nós não temos. Amém. Porque o que acontece? Deus faz tudo perfeito no tempo dele, e nós queremos que seja no nosso tempo. É o seguinte, começa aqui. Se você ama a Deus, a primeira coisa que você tem que entregar é o seguinte, paciência, meu irmão, eu vou fazer no meu tempo. Não força. O amor não força. Não. Então, o que acontece? Número um. Primeira coisa que você sabe que é uma expressão de que você está andando no caminho que Deus escolheu, é que você tem paciência. Você é capaz de esperar com perseverança algo e não forçar do teu jeito. Você espera o amor. Não acordeis o amor até que ele queira. O amor se move no momento mais preciso, no melhor e perfeito momento. Não move antes. E o amor, uma das características de que você está andando com Deus e andando e experimentando a excelência do que Deus quer fazer, é que você espera. Ah, meu irmão, é difícil. Amém. É muito difícil na hora da pressão. Porque é exatamente nessa hora que eu vou fazer acontecer, eu faço. E aí a Bíblia fala assim, inútil é fazer se Deus não se mover. Então, amém. Número 1. E é interessante que o fruto do Espírito começa de uma vida que anda no Espírito, é o amor. Então, o amor é paciente. E aí, aqui está a descrição. Então, o que acontece na prática? E olha o que a palavra diz. Que aqueles que herdaram a promessa, fala de Abraão, fala daquela galeria de fé, herdaram a promessa pela fé e pela longanimidade, pela paciência, perseverança que tiveram de não estragar o plano de Deus e deixarem Deus fazer o que Ele queria fazer.
Deus tem um plano perfeito, Ele te ama e tem um plano para a tua vida. Ele vai levar a bom termo o que Ele quer e Ele vai fazer. E nós, meus irmãos, não podemos ficar dando dicas, sugestões e dizendo, faz assim que eu vou, Deus, eu vou para cá e tu me abençoa. Não, nós andamos com Deus. Essa é a razão porque você acorda de manhã e busca Ele de manhã cedo e de manhã volta os teus olhos para Deus, para você não estar indo, fazendo um monte de coisa e depois te pedir para Deus ir atrás de você. Você, Deus, para onde tu está indo? Porque nós precisamos andar junto nesse dia. Pode ser coisa pequena, meu irmão, mas a impaciência é uma das grandes causas que estragam o que Deus tem na nossa vida. Nós não somos capazes de esperar o bolo ficar pronto. Se eu não fizer agora, amém. Se você olha Saul teve aquela situação dele, ele não conseguiu esperar o profeta. Não, porque o povo estava começando a ficar nervoso, eles estavam saindo, dispersando. Amém. Eu precisava resolver o problema, ficou tenso. E meu irmão, ansiedade, preocupação, tensão, eu preciso agir. E aí, você esquece que Deus faz tudo perfeito no tempo dele. Os grandes testes na nossa vida. Aqueles que esperam no Senhor e esperam. Agrada-se o Senhor daqueles que o temem e daqueles que esperam na sua misericórdia. Eles esperam Deus mover. Se o Senhor não mover, é em vão tudo o que você está planejando. Mas Deus, amém. Por que Deus não se move? Olha só, se não fizer agora, vai dar tudo errado. Eu vou dizer, Deus, amém. E nós estamos dando ajudinhas para Deus. Amém. Traz a Agar, amém. Traz a Agar, porque está demorando esse filho. Traz a Agar, ok. Aí o que nós estamos fazendo? Cada vez que nós boicotarmos e dermos uma ajudadinha para Deus, nós estamos atrasando os planos de Deus na nossa vida. Só isso. O plano de Deus é perfeito, Ele faz perfeito e no tempo certo. Então o amor é paciente. O amor não arde em ciúmes, ele é benigno, ele não arde em ciúmes, ele não se ufana, ele não se acha, ele não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, ele não é rude, ele não é irritadiço, amém? Que é uma outras coisas que está difícil hoje em dia. Amém? Amém? Você está vendo tanta coisa. Amém? E um dos textos, eu creio que são textos úteis para nós. A Bíblia fala, irai-vos e não peca. Amém? Essa sensação de você, amém? Coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que tiram você do sério. Seja capaz de controlar e não deixar sair para fora. Amém. Mais uma dica para você. Segura, processa diante de Deus. Fala para Deus aquilo que te frustra, te incomoda. Não deixa, não fala. Não chega ao ponto de falar. Porque no momento que você fala, ele vem de um lugar totalmente errado. Você está semeando na carne, você está destruindo. Amém. Amaldiçoando o teu próprio caminho. Segura. Amém. Processa até que a paz de Deus tome o teu coração e aí segue. Amém. Nós vamos ter várias situações. E não se põe o sol sobre a vossa ira. Acerta, entrega diante de Deus, segue a vida. Amém? Não se ressente do mal. O que isso significa? Você não tem um livrinho de todas as ofensas que todo mundo fez para jogar na cara um dia. Ok? Você não tem esse livrinho. Amém. Amém? Não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade. Deus tem um problema com o juiz que libera o injusto e que prende o justo. Os dois lados estão errados. Libera o injusto também, ele não gosta. Então, esse senso de justiça, Hebreus fala desse assunto, treinados na palavra da justiça, no certo e errado. Nós precisamos, amém? Deus precisa restaurar essa realidade no nosso coração. Aí diz assim, tudo sofre. O amor sofre, ele aguenta a pressão. Amém? Ele aprende. Amém? As coisas da nossa vida, muitas vezes, são desafios
que a tua carne dói. Amém? As coisas não acontecem como você quer, você é insultado, você é tudo. Mas o amor sofre, ele aguenta, ele não revida, ele age em total e plena confiança em Deus, porque ele sabe que os testes da nossa vida, a igreja que Deus está procurando é aquela que passa nos testes. Ele combate o bom combate. Existe um combate onde você, no meio de tentação, pressão, tribulação, mentira, você age em Deus. Você escolhe agradar a Deus. Amém. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem, mentirem, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai. Grande é o galardão. O que Deus quer? Ele quer que você passe esse processo, amém, totalmente do inimigo, de tribulação, pressão. Ele levanta tudo para você não negar a tua fé, manter o teu amor, não deixar o teu amor esfriar, porque Ele quer te levar. Ele tem um plano, Ele quer completar uma obra. Amém? Então você imagina Noé construindo aquele negócio segundo o modelo de Deus, sofrendo insultos, amém? Deboche de tudo que é jeito, tudo sofre. Ele aguentou e diz, ele foi fiel até o fim, porque precisava completar uma obra. Deus quer completar algo no mundo, Deus quer completar uma obra na tua vida, Deus quer completar algo, amém? Deus termina, Ele é o alfa e o ômega. Ele começa de maneira gloriosa e o final é 1000 vezes mais glorioso. A glória da última casa é mais gloriosa ainda. Então, o que acontece? Você é capaz de levar até o fim a tua fé e o teu amor por Ele, e trilhar o caminho do amor. E essa é a excelência. Você vai chegar na excelência e você vai experimentar a excelência se você for capaz de andar em amor, segurar, amém, ter paciência, amém, controlar pelo Espírito de Deus. E o amor de Deus é derramado em nosso coração. Sem o auxílio do Espírito Santo, ninguém consegue ser santo nessa hora. Amém? Amém? Você precisa da força de Deus. As pessoas mentem na tua cara, as pessoas ofendem, as pessoas falam, o mundo diz, as situações te deixam para baixo, você olha assim, por que eu de novo? Por que você tem que lidar? E você passa por tanta coisa, mas o amor aguenta firme e continua crendo, ele confia sempre em Deus. Amém? Ele leva um tufo, amém, ele sente a pressão, ele vê as coisas, mas ele diz, ele levanta e diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você ama a Deus e você ama mais a Deus depois do teste do que antes. Amém? O amor tem que estar crescendo, crescendo, crescendo e tomando o teu coração, tomando todas as áreas. E você vai ver que Deus é bom e fiel em toda e qualquer situação. Você aprende a viver contente em qualquer situação. Deus funciona em qualquer situação da vida. Ele é sempre bom e fiel. Amém? Tudo crê. O amor sempre confia em Deus. Então, como você sabe se você está trilhando esse caminho de excelência do amor de Deus, você sempre confia. Você nunca duvida, você está sempre confiando em Deus. Sempre confiando. Ah, mas todo mundo e todos ao teu redor estão dizendo, nega a Deus, se Deus é bom, por que Ele permitiu isso? Olha o que está acontecendo, e usa todas as vozes e maneiras. Amém? Se Deus desce da cruz e faz, e você diz assim, você está sempre confiando em Deus. Sempre confia em Deus. Tudo espera. Tudo suporta. Essa característica do amor de Deus é o que te faz passar pelo meio do caos e tocar na terra prometida. Você precisa do amor de Deus e o teu coração totalmente voltado para Ele, total confiança e experimentar a bondade de Deus para você lidar com tudo que é ódio, tudo que é o contrário, e continuar crendo que Deus vai levar a bom termo tudo que Ele prometeu. É necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele vai completar a obra, Ele termina o que faz. Se você não desistir, se não desfalecermos, nós vamos escolher tudo. Amém? Então, qual é o convite de Deus? Confia nele, não importa o que aconteça. Ele vai levar a bom termo tudo o que Ele prometeu.
Então, o que acontece? Mas essa vida de fé e de consagração e de dedicação, é necessário que você faça escolhas todo dia. Então, a importância enorme de que o reino de Deus e essa gloriosa obra de Deus não vai se manifestar na tua vida se você não disser sim para Deus todos os dias. Amém. Então, quando você está a fim de murmurar, o que acontece? Na nossa vida, nós estamos acostumados a murmurar. As pessoas estão, eu não. Sério, é um assunto que eu, pela graça de Deus, tenho procurado. Isso, eu sei quanto entristece a Deus, qualquer forma de reclamação. Não importa, é porque nós somos crianças, é porque nós não conhecemos. Deus, tu vai entender que eu não consigo enxergar que nem tu enxergas, eu não tenho essa capacidade, então não leva mal, mas às vezes eu vou dar uma murmuradinha. Não. Se não agrada a Deus, a tua caminhada com Deus, de convivência com Deus, faz com que assim, eu não quero agradar a Deus. Eu tenho, a luz do Evangelho brilhou no meu coração ao ponto de dizer assim, eu não vou murmurar, eu vou pela graça de Deus. Então, quando, amém, você, Deus, não, amém, tu és fiel, tu sabe como funciona, eu vou louvar o teu nome. O que é isso? É uma decisão consciente de alguém que está sendo desenvolvido na caminhada com Deus. Você só adquire uma consciência do certo e errado se você decidir andar com eles de maneira séria. Amém. Alimento sólido é para quem é sério quanto às coisas de Deus. Aí Deus vai te ensinar coisas importantes. Comida de criança, Hebreus 5 fala. Leite e papinha é para as crianças. Alimento sólido é para aqueles que pela prática eles vão crescendo. A criança vai crescendo, ele diz não murmura, você leva a sério não murmurar. Você desenvolve essa habilidade. Daí você vai desenvolvendo novas habilidades de andar com Deus. Porque o teu amor por Deus faz o seguinte, para onde nós iremos? Amém. Deus tem os segredos da vida, Ele tem tudo o que você precisa. Eu quero Deus na minha vida. Ok? Então você vai exercitando, você vai colocando pedras na tua vida, não murmura. Aí você diz assim, não duvida, confia sempre. Amém. Medita dia e noite, trabalha na tua vida. Você vai adquirindo pela prática, meu irmão. As tuas faculdades espirituais, os teus sentidos vão sendo transformados. Antes, amém, eles tinham mau gosto, agora eles estão sendo refinados, transformados para escolher entre o certo e o errado, entre o bom e o ruim. Porque cada dia você vai ser oferecido um banquete. O diabo oferece um banquete para você e Deus oferece outro. E você diz, eu escolho Deus. Então, o caminho da excelência e que leva à manifestação das coisas de Deus, ele é um caminho árduo para a nossa carne. É um caminho de morte para a nossa carne. É um caminho de perseverança, de paciência. É uma obra de arte. Meu irmão, só em pensar que Deus, Ele criou o homem se afundou no lamaçal do pecado, corrompeu todo o seu sistema, a sua consciência foi totalmente estragada, porque agora ele rejeita Deus e quer o diabo. De tal maneira a nossa consciência foi prejudicada, que ele quer o diabo como se fosse bom. E rejeita Deus, fala mal de Deus. Amém. Olha o que nós estamos vivendo. As pessoas têm uma dificuldade, você precisa convencer as pessoas a ir na igreja, ler a Bíblia. Amém. Esse é o estrago que o diabo fez. Então, e olha o amor de Deus. O amor de Deus, ele pega uma pessoa assim, ele não descansa até o final da sua vida, e ele salva, transforma, ele quer ensinar e transformar ele num filho de Deus. Amém. Amém. Que plano glorioso é esse? Ele quer transformar você numa pessoa igual a Ele. Amém? Amém? Sério, pastor? Amém. Esses dias, estava conversando com Deus. Falei, Deus, às vezes eu me sinto que nem um Noé. Amém. Estou construindo uma coisa, enxergando algo. As pessoas olham assim. Amém. Os sentidos das pessoas estão tão embotados. Amém.
que eles escolhem o ruim e não o bom. Amém? Essa é a realidade que nós estamos vivendo. E que Deus tenha misericórdia. Por isso que nós precisamos do mover de Deus, porque Deus precisa achar. Amém? Deus precisa achar uma maneira de quebrar com essas fortalezas, com esse estrago que o inimigo fez. Amém? O coração está empedrado, está endurecido. Tem um texto nas Escrituras que fala que o céu é de bronze. Amém? As trevas, amém? As fortalezas na mente. Como você quebra isso? Ontem eu estava vendo o que aconteceu ali no Irã. É interessante, sem entrar no mérito da questão, eu estava só vendo um gráfico, um videozinho mostrando o que aquela bomba é capaz de fazer. Né? Se vocês não sabem, os Estados Unidos pegou o mundo um pouco de surpresa, né? Tinha 3 lugares, usinas de enriquecimento, que o que não se quer é bomba, não é o ponto. São 3 lugares que Israel tinha dito que eles não tinham capacidade de penetrar onde estava. É tipo um bunker, é um negócio sólido. E só os Estados Unidos tinha essas bombas especiais. Esses aviões eles eram aqueles aviões que não são captados por radar. E aí estavam explicando. Aí ele fez essa operação, detonou com esses lugares, a princípio é o que se diz, e aí estava mostrando. Essa bomba, eu estava pegando alguns dados, só para você ter uma ideia. Você precisa jogar uma bomba que penetre 60 metros de concreto. Então, imagina 60 metros. Imagina 60 metros de concreto. 60 metros de concreto. 60 metros é um apartamento, 30 andares, dá para se dizer, por baixo. Então, um apartamento de 30 andares, essa é a distância que essa bomba tinha que ter capacidade de penetrar, porque embaixo desses 60 metros estava o que eles queriam destruir. Então, 60 metros. Precisa uma bomba com efeito retardado, porque ele não pode explodir no impacto. Ele tem que furar e só explodir depois que passa os 60 metros, e aí explode. Porque qual é o objetivo? É o maior poder de destruição com menos estragos possíveis. Então, essa bomba, ela é totalmente dirigida por GPS, ela tem efeitos de comando, que ela entra no ângulo certo, ela penetra na maneira certa, ela tem que ter um material que não esquenta demais, porque ela tem que carregar até o final para não explodir antes, e tem que ter esse efeito retardado, que é um tempo de programação que eles fazem. Então, imagina bem, e é jogado a 30 quilômetros de altura. Me diz que é um negócio. Isso, amém. Tem alguns números que eu estou citando porque é o que está no mercado agora. Amém. Tem alguns números, amém, alto, bem alto. Porque ele precisa do efeito da gravidade junto com o formato dela para penetrar 60 metros de concreto e explodir e destruir. Amém. E aí os aviões voltam e saem. Então imagina que o impacto é violento. Você imagina o impacto, a violência do impacto, da velocidade, da força no concreto para penetrar, a violência, e ele entra intacto, é como se ele fura, é uma furadeira. Porque imagina a violência desse impacto, e ele sai, amém. Ele penetra, ele diz que ele atinge a velocidade supersônica para poder, com a gravidade, furar de tal maneira. E mesmo que ele não consiga penetrar até o fundo, o poder de explosão dele diz que acaba. Claro que o efeito é maior. Então, qual é o objetivo? Eu queria usar só essa ilustração para vocês entenderem. É importante, diante de tudo que nós estamos falando. O poder de destruição está sendo usado para eliminar o mal, ok? E que a capacidade da tecnologia e toda
o formato de que está sendo usado é para ter o mínimo de casualidade possível. Isso é uma ilustração bem pequena e frágil do que aconteceu quando Jesus penetrou esse mundo. Puro amor. Meu irmão, se você deixar o poder de Deus, Ele elimina com essa terra. Se você não envolver o poder de Deus com puro amor, Ele destrói tudo. Se não tiver uma consciência de quem lança o foguete que eu quero, o meu objetivo é só destruir o mal e não causar dano nenhum. Existe uma consciência por trás de alguém que monta uma bomba dessa. Porque qualquer maluco, ia dizer assim, ó, junta um monte de explosivo, joga e seja o que for. Amém. Existe uma consciência divina do universo que é puro amor ao homem, que Ele veio até nós para destruir cirurgicamente os efeitos do pecado e amar de tal maneira que, se você entende o que Ele fez, rodear a tua vida do amor dEle para que Ele cirurgicamente possa erradicar o mal do teu coração e ser transformado em filho. Se você não confia no amor de Deus, amém, o estrago da tua vida vai ser tremendo. Tudo o que Deus faz na nossa vida e a capacidade que Ele tem para curar, restaurar, transformar e salvar a humanidade, Ele tem que estar envolto no amor dEle, senão o poder dEle destrói tudo. Amém? O poder de Deus é mais poderoso do que a maior bomba aqui. Amém? Deus é poderoso, meu irmão. Como que Ele faz para entrar lá no profundo do nosso coração e tirar a raiz do câncer de dentro e destruir? Amém. O Filho do Homem se manifestou para destruir as obras do inferno. Como Ele destrói o inferno e salva o pecador? Como Ele faz isso, meu irmão? Você acha que é uma coisa simples? Tipo assim, Deus faz o que Ele quer. Amém. Vem aqui que eu tenho que seguir a minha vida. Não, se você não andar em amor, você não vai conseguir experimentar o poder de Deus. Amém. Porque vai ser destrutivo na tua vida. Amém. Então, qual é a razão de que nós precisamos andar na excelência do amor? Porque o amor de Deus circunda você e protege você para que você confie plenamente nele e Ele possa cirurgicamente restaurar e transformar você. A Bíblia fala que Jesus Cristo morreu, Ele entrou nesse sistema. Amém. Ele não era daqui, meu irmão. Ele era lá do alto. Ele disse, eu sou lá do alto, eu não sou daqui da terra. Eu não sou desse caos. Eu não tenho, o mundo e o diabo não tem nada em mim. Ele veio puro e perfeito, puro amor, entregue a Deus, onde Deus precisava de alguém que, se o Filho do Homem não morrer, a obra não termina. Precisa ir e explodir. Amém. A Bíblia fala que Ele penetrou e Ele precisou de um sim, meu irmão, de uma menina. Se você não disser sim, Ele não pode operar na tua vida. O que é o sim? É que você confia no poder e no amor de Deus na tua vida. Se você não chegar num ponto... Meu irmão, se a nossa consciência não for restaurada ao ponto onde você diz diariamente sim para Deus, você não vai experimentar o poder dele na tua vida. Amém. Você consegue entender? O amor de Deus é a razão porque Ele exerce o poder dele para restaurar. E você precisa entender, não adianta você querer o poder dele e não entender o amor dele. O poder dele, ele vai cortar você, se precisar, para arrancar uma bala que foi alojada ali dentro pelo diabo. E vai sarar você. Mas se você não confiar no amor dele, você vai, não me toca, eu não quero isso, não quero aquilo, não faz isso. Se Deus é bom, Ele não faz isso. Você vai ter que se entregar nas mãos do Criador e confiar no amor dele. Tudo sofre,
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você se entrega na mão de Deus plenamente e faz exatamente o que Ele disser. Se atentamente ouvires a minha voz, tendo cuidado de fazer exatamente o que eu disser, o meu poder vai se manifestar de maneira precisa na tua vida e vai restaurar tudo o que eu prometi na tua vida. Mas você vai ter que fazer exatamente como eu disser. Por que você tem que fazer exatamente? Porque Ele só vai fazer o que você permitir. Então, quando você fala, por que essa consciência boa? Porque a consciência diz assim, Deus, segue, cumpra em mim os teus propósitos. Mas ao eu dizer sim para Deus, amém, a minha família e a comunidade e a aldeia que eu vivo vai me apedrejar, porque eles vão me chamar de adúltera, né? Porque vai nascer uma criança fora. Você cumpre em mim. É uma escolha, porque você teve um encontro com Deus, porque você sabe que se você escolhe Deus, Deus está te levando. Esse é o caminho de excelência para Ele te manifestar na tua vida, os planos dEle, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Você vai ter que confiar no amor de Deus para experimentar o poder de Deus. Você vai ter que confiar no amor de Deus para experimentar o poder de Deus. E o que isso significa? Você vai ter que ser capaz de obedecer a Deus. Porque tudo o que Ele fala para você fazer é puro amor dEle por você. Então, aquele que me ama é aquele que permanece nos meus mandamentos. Então, e aí, então, eu posso vir e fazer morada em você. E é o que Deus vem, Ele veio morar no nosso coração. Amém. Nós estamos sendo construídos, edificados, templo, habitação de Deus, do Espírito. Amém, nós vamos... Ainda não se manifestou o que nós vamos ser, amém, como Ele é. Amém. Então, bem no centro dessa realidade, um Deus que é puro poder, e Ele precisa uma consciência, meu irmão, a consciência do universo, o amor de Deus é quem Ele é. Ele só age e faz coisas por amor. Ele é preciso no que faz, inclusive para destruir algo, para restaurar. Tudo que Ele faz, a consciência dEle é por amor, e Ele exerce o poder dEle para levar adiante aqueles que dizem sim para o amor dEle. Então o que acontece? A nossa vida está toda cheia de coisas podres, a nossa mente foi destruída, ela precisa ser renovada, a nossa consciência foi corrompida, o nosso físico experimenta os efeitos da morte e da destruição, e nós estamos andando para morte e destruição, tudo ao nosso redor, e Deus diz assim, eu vim para trazer vida e vida em abundância. Todos aqueles que me receberem, eu vou dar poder para transformar você em todas as áreas, espírito, alma e corpo. Mas você vai ter que confiar no meu amor e dizer sim para mim todas as vezes que eu me mover. Eu sei que plano eu tenho a respeito de vocês. Então, no centro de tudo isso, meu irmão, tenha consciência. E, meus irmãos, essa é uma pequena ilustração que mostra a consciência de quem gastou recursos enormes e pensou e projetou uma bomba para ter o mínimo efeito de casualidade e o máximo poder de destruição do ruim. Mas quem faz isso? Só Deus faz isso. Eu sei que Deus faz. Amém. Então Deus tem um plano, meu irmão. Então você tem uma escolha de se entregar na mão do teu Criador. De Deus, eu confio. E meu irmão, eu confio no teu amor. Faz o que te apraz, Deus. Sabe o que Ele vai fazer? Esse é o caminho de excelência que você vai andar. E Ele vai começar, sabe o que Ele vai começar a fazer? Ele vai começar a restaurar a tua vida. Ele vai começar a consertar a tua vida. Ele vai começar a instruir você. Ele vai começar a tirar o que está errado. Ó Deus, tira de mim o que não te agrada. Ele vai tirar coisas, Ele vai colocar coisas, mas é um processo demorado. Meu irmão, a Bíblia fala, pela graça, pelo amor de Deus nós somos salvos. E lembra disso, o efeito que Deus fez.
Ele precisava ter vindo a nós, andado entre nós, morrido, foi até o inferno, meu irmão. Amém? Ele explodiu o bunker todo, ele foi até o centro, restaurou, abriu as cadeias, restaurou todas as coisas, ressuscitou. E agora ele diz assim, ele conquistou o poder, a autoridade de Deus, de restaurar todos aqueles que confiarem nele. Ele tem o poder nas mãos dele. Então você faz. Da mesma maneira que Cristo veio e entrou lá no fundo, despojou principados e potestades. Amém? Imagina o tamanho do bunker, o tamanho 60 metros e tudo mais. O poder, amém? O poder de Deus. Deus prova o seu amor para conosco. Amém? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Amém? O poder de Deus em operação na vinda, na morte e nas consequências. Tudo que Ele fez até o final. Amém? Amém? E sabe o que Ele fez? Ele plantou de novo nessa terra a semente do amor dEle. Amém? Onde o diabo tinha destruído a essência, um homem morreu e deu a sua vida e agora plantou uma semente, que aquele que agora, nascido nessa terra, colocar os seus olhos nele, o poder de Deus tem poder agora para operar a restauração na tua vida. Então, olha o que acontece. Existe um poder glorioso disponível para curar, restaurar, ensinar. Amém. É o caminho da excelência na nossa vida. Mas, de novo, você precisa de paciência. É o que nós não temos. Que a Bíblia diz, é uma obra de arte. Eu não sei quantos anos levou. A primeira obra que eu lembrei foi o teto da Capela Sistina. Ele pintou de cabeça para baixo. Imagina, foi a dedicação de uma vida, de um período enorme da vida de quem fez aquilo ali. Anos. Eu acordava e ia. Eu duvido que a pessoa que começou aquele trabalho é o seguinte, nós vamos fazer essa obra, eu vou ficar uma semana, cansei. Eu vou fazer uma obra lá. Amém. Vou construir minha casa. Minha casa na praia. Depois, quando tiver fim, eu vou voltar a construir. Amém. E nós temos essa ideia. Que nós temos tempo para não restaurar a nossa vida 100%. Amém. Deus tem um objetivo, restaurar, transformar e criar uma família, homens e mulheres, onde Cristo está sendo formado em nós. Eu acho que, amém, qual é a outra coisa que Deus está envolvido, se não na sua igreja, na salvação das pessoas e na transformação das vidas? Amém, essa é a única coisa que Ele está interessado. E as coisas estão, amém, sendo administradas porque Ele não quer que ninguém se perca. Ou seja, qual é o plano de Deus? De explodir com o poder das trevas. Liberar o poder dEle agora. Porque Ele foi até lá, liberou o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus veio entre nós e agora Ele está fazendo a obra ao contrário, restaurando, transformando. Uma obra de arte. Nós somos feitura, uma obra de arte, recriados em Cristo Jesus. Então, meu irmão, qual é a parte que eu queria um pouco destacar? Primeiro, essa precisão. O poder de Deus só vai se manifestar se estiver envolto no amor dEle. Ok? Então, é o seguinte, você precisa dizer sim para Deus e o amor dEle não vai fazer nada sem a tua permissão. Por exemplo, Deus não vai dizer assim, eu vou entrar na tua família e vou restaurar, enquanto você pode seguir a vida, vai trabalhar, pescar, vai cuidar da tua vida, vai para o shopping, deixa que eu resolvo isso aqui. Ele não vai acontecer isso, Ele quer o teu envolvimento. Amém? Ele precisa do sim, porque você precisa dizer sim, Deus, Tu pode entrar na minha vida, eu creio que Tu és capaz, eu preciso, só Tu pode, Deus, e eu quero que Tu venha. Senhor, me dá as dicas, eu quero estar presente. É aquela coisa, amém, você está presente, mas eu não vou fazer nada, mas eu quero estar ali, amém, crendo em Deus o tempo todo, porque, amém, se não importa para você, amém, amém.
O nosso coração tem que estar nas coisas de Deus, envolvidos cada vez mais. Então, quais são duas coisas que nós precisamos lembrar? Eu vou ir lembrando, amém? Algumas realidades que nós vemos ao longo das Escrituras. Se atentamente ouvir, tendo cuidado de fazer exatamente o que ele disse. Amém? E aí você vê lá em Hebreus. Corre a tua carreira, o caminho mais excelente, olhando firmemente para Jesus. Então o que acontece? Ouvidos e olhos em Jesus, sempre. Não tem outra alternativa, irmão. Se você quiser experimentar, amém, o que Deus tem preparado para você, olhos nele e ouvidos nele. Amém. Tá, pastor? Todo tempo, onde você vai ouvir? Amém. Onde você vai botar teus olhos? Qual é o modelo que você tem de vida? Amém. Amém. E esse para mim é um grande choque, muitas vezes, que nós ainda temos alternativas. Amém. Nós ainda achamos que esse mundo tem alguma coisa a oferecer para nós. Amém. Assim, nós não fazemos ideia. Amém. Diante de tudo que Deus já fez. Uma das coisas que eu oro é para que Deus, de alguma maneira, amém, entre no nosso coração. Amém. E de novo, derrame do seu amor, da visão, e abra nossos olhos, nossos ouvidos, para dizer, que nem Jó, o que eu estou falando e o que eu estou pensando. Amém? Então, como que Deus opera? Ele fala e ele se move. Olhos nele, ouvidos nele. Qual é a outra referência que nós temos nessa terra? Amém. Qual é a outra referência? Ele veio para nos dirigir e mostrar o caminho a seguir. Amém. Olhos nele, ouvidos nele. De manhã cedo, o que tu está fazendo e o que tu quer falar. Amém. Olhos e ouvidos. Esse é o conceito de vigiar. Amém. Esse é o conceito de nós estarmos vigiando e orando continuamente para ver o que Deus é capaz de fazer. Então, o que tem sido, nesses últimos dias, a nossa oração, ou a nossa tópico? Despertados para a voz de Deus. Amém. Despertados para o amor. Ele precisa acordar você. Amém. Algo precisa acontecer no nosso coração, onde você diz. Onde você, agora, os teus olhos são só para Ele, e os teus ouvidos só para Ele. Então, quem é o nosso modelo? Jesus. Jesus andou entre nós, eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo e eu ouço Ele falando. Onde Deus quer nos levar? Ele quer. A nossa consagração tem que ser cada vez mais. O nosso amor por Ele tem que estar crescendo. Onde? As palavras dos meus lábios, meditar do coração, meus olhos, tudo. A fonte da minha vida para operar nessa terra vem dEle. Ele é que alimenta as minhas decisões. Amém. Então, qual é a ideia? O que a palavra fala? Nós precisamos ser desenvolvidos, treinados. É uma obra gloriosa que está sendo feita. Amém. Uma obra gloriosa. Que você... Então Deus diz assim, meus filhos, não se preocupem, que eu vou cuidar de vocês. Aí você diz, ok, Deus. Isso é o que Ele diz. O que o mundo diz, o que você diz, o que a tua carne diz, o que teus amigos diz, o que muitas vezes nosso marido ou a esposa diz, o que todo mundo diz. E diz assim, mas tem que falar. Amém. Deus ajuda quem cedo madruga. Amém. Ok. Isso significa o quê? O teu coração está dividido entre a voz de Deus e a voz desse mundo. Amém. O que é restauração? O que é restauração que Deus quer fazer na tua vida? Você tem que andar com Deus, meditar, amém, pensar para que os teus ouvidos e os teus olhos sejam só nele. Onde você começa a deixar de lado todas as outras vozes. Dizer o que Deus diz é o que importa. Amém. Como você vai fazer com isso? Só andando com Ele, lendo a Bíblia. Amém. E se expondo a Deus. Como você vai pegar, se você é uma pessoa com pele mais branquinha e quer que escureça um pouco no verão, bronzear e tudo mais, quanto mais você se expõe. Amém. Como é que você vai desenvolver a tua percepção, onde os teus ouvidos vão começar a discernir mais a voz dele e não dos outros? Andando com ele. Não existe outra maneira. Qual é o objetivo final da nossa vida?
O objetivo final da nossa vida é que Cristo seja formado em nós. E Ele não vai invadir teu coração. Você vai ter que dizer sim para Ele em todas as situações. Sim. E meu irmão, é impressionante, porque o Espírito Santo de Deus paira sobre a terra. Ele fala, os profetas pregam, a palavra de Deus é pregada, amém, música é cantada, Bíblia está nas nossas mãos, e Ele vai até aqui. E você diz assim, Deus, eu escolho fazer do teu jeito nessa situação. Puf, sabe o que acontece? Mais uma pincelada na restauração da tua vida. Tudo de bom e de perfeito vem só de uma fonte. Quanto mais rápido nós quisermos fazer isso, quanto mais nós quisermos a plenitude do que Deus tem na tua vida, olhos nele, ouvidos nele. Jesus disse uma vez, ele disse, fixai os ouvidos no que eu vou dizer. Ele fazia, fixa os ouvidos nisso. Então, quando a Bíblia fala, olhando firmemente para Jesus, corre a carreira, meu irmão, você tem uma opção agora. Ele não quis dizer firmemente, pode fazer outra coisa. Você tem uma opção. A tua consciência, a tua caminhada com Deus vai dizer assim, eu preciso fixar mais em Deus, eu preciso olhar mais para Deus, eu preciso parar de fazer certas coisas, eu preciso ler mais as Escrituras, Deus, eu quero. Sabe por quê? Porque você é tocado pelo amor de Deus e você quer experimentar o que Deus tem preparado. Sabe o que Paulo diz? Paulo, no final da sua carreira, ele diz assim, combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Não é uma coisa simples de se dizer no final da sua vida. Muitas pessoas dizem porque é jargão, é bonito. Amém. Amém. Isso não é uma coisa para você botar no teu túmulo, escolher um versículo, por favor. Isso é uma coisa para viver diariamente. Para mim completar a minha carreira, eu tenho que usar cada dia bem vivido e ouvir a voz de Deus. Porque a minha carreira, ela implica a minha carreira, a minha vida. Completei a minha jornada na terra. E no final, ele diz, eu guardei a fé. Amém. Achará a fé na terra. Isso é um grande testemunho de alguém que sofreu de tudo que é jeito, mas escolheu Deus. E aí ele diz assim, já agora a coroa da justiça me está reservada. Amém. Ele estava de olho em alguma coisa, meu irmão. Amém. E que Deus nos ajude a olhar. Você não está desferindo golpes no ar, você não está sendo, amém, por alguma razão, amém. O ser humano é extremamente vulnerável, enganável, ingênuo, amém. E o diabo conseguiu, amém, a grande coisa, ele conseguiu enrolar a gente, achando que o que Deus tem a oferecer é inferior ao que o mundo oferece. Amém. Então eu comecei a minha palavra nessa manhã dizendo, é só olhar, amém. Olha para o mundo e ver. Amém. Você realmente quer ir atrás do que tem nesse mundo? Ou que Deus, amém, pelo seu Espírito, mova, amém, essa é a nossa oração. Deus, aviva o dom, restaura, amém, visita, transforma, acha uma brecha no coração, aviva a tua obra para restaurar a nossa vida, acordar o nosso coração e essa obra gloriosa, o impacto de Deus na nossa vida, nos fazer enxergar e dizer assim, há uma carreira a correr, há uma vitória, tem coisas que Deus tem reservado que são superiores, amém, superiores. Então você olha assim, e o poder de Deus está esperando a se manifestar a nosso favor, mas você precisa dizer sim, você precisa confiar no amor e no cuidado dele. Então Paulo diz assim, a coroa da justiça já me está reservada, não só para mim, mas a todos quantos amam. É uma questão, amém,
é uma questão de amor, é uma questão de coração, é uma questão de enxergar o que Deus fez, amém, na nossa vida. Essa é a razão, porque é o dom supremo, é o caminho excelente, é onde Deus quer, Deus está mirando no coração da humanidade. Amém? Deus veio para destruir as obras das trevas, para nos transformar e nos levar para esse lugar glorioso. Então, meu irmão, ele leva tempo, ok? Ele toma tempo para ser transformado. Então nós temos, também eu quis usar essa manhã, esse tempo, junto para talvez recapitular algumas coisas e reenfatizar outras. Mas o amor, nós lemos aqui, jamais acaba, nunca termina. E o grande teste, eu creio, o grande desafio que nós temos, é nós sermos capazes de passar pela banca de areia, ou passar pelos buracos, e chegar no destino. Amém? Não importa muito, amém, o passado, como você começou, mas Deus tem um futuro brilhante, uma igreja gloriosa, uma coroa, o galardão, a terra prometida. Tem coisas que Deus tem reservado para aqueles que movem por amor a Ele. Por amor a Ele e ao Evangelho, que o nosso objetivo puramente é agradar a Deus. Então nós precisamos de alguma maneira enxergar essa capacidade que Deus vai te amar e andar contigo até o fim. Então me tocou muito esse texto em João 13, que nós citamos alguns domingos atrás. Ele diz, Deus tendo amado os seus, amou até o fim. Deus quer completar uma obra nessa terra, amém. Deus quer completar uma obra nessa cidade, Deus quer completar uma obra nas nossas famílias, Deus quer completar algo e Ele termina com excelência, mas Ele só vai fazer se Ele achar alguém que diz sim para Ele, senão Ele não pode fazer nada. Amém? Então, muitas vezes, o que acontece? Amém? Deus encontra um Noé, amém? Deus encontra o porquinho prático, né? Que diz assim, eu me disponho a construir, amém, a fazer, a ir até o fim, amém. Completamente e plenamente confiando em Deus. Hebreus 9. Você põe o dedo lá em Hebreus 9, eu queria... Depois você pode ler em 1 Coríntios 13, ele diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Nós precisamos evoluir e desenvolver, amadurecer nas coisas de Deus. Onde você não se perde mais por qualquer coisa, onde você não murmura por coisinha. Amém? Amém. Nós precisamos crescer, desenvolver a nossa confiança no amor de Deus. Amém? Então, Hebreus 9. Ou 6, eu falei? 6, 9. Quanto a vós outros, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores, em algumas traduções são melhores, mais excelentes, mais lindas, mais agradáveis, amém? E que pertencem à salvação. Então ele está dizendo, tem coisas superiores, tem coisas maiores, mais elevadas, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis ao santo. Ele está dizendo, ele está encorajando. Amém? Uma das coisas fundamentais nessa hora, não só não desanima e não baixa a guarda, mas aquece a fornalha, serve a Deus com tudo que você tem. Esse é um momento, amém, de nós sermos encorajados a continuar crendo. Independentemente, o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo, amém, o amor jamais, ele sempre confia, continua crendo em Deus. Porque a pressão ao nosso redor é tremenda. Amém.
Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis, amém, onde você relaxa, indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então ele está dizendo que pela fé e essa fé forte e essa paciência que, amém, que te faz ir até o fim. Então, quando nós falamos que aqueles que, amém, tendo negligenciado a boa consciência, você começa a perder a diligência e começa a achar que as tuas decisões não afetam a tua carreira. As pequenas decisões na nossa vida têm capacidade de destruir a nossa jornada. É hora de sermos mais diligentes e mais precisos na nossa caminhada. Amém? Você vai desenvolvendo o teu amor por Deus. O que agrada a Deus? O que você importa? O que agrada a Deus? Meus olhos estão nele. Amém? Não negligencia a comunhão dos santos. Não negligencia a mesa do Senhor. Não negligencia a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Amém? A presença de Deus. Anda na presença de Deus. Olhos em Deus. Amém? Ouvidos nele. E faz os ajustes. Deixa Deus ir transformando. Essa é a única maneira, irmão, é a única maneira de nós desfrutarmos do que Deus tem para nós. Para Deus exercer o poder dele na nossa vida, e todos nós, para Deus exercer o poder dele nessa terra, ele vai precisar procurei um intercessor que se coloque na brecha e diz sim para ele e se coloque, amém, a favor. Eu precisei de alguém, amém, que você seja essa pessoa na tua casa, amém.